noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero que você abra então a palavra de Deus comigo em 2 Samuel 6. Nós vamos ler a partir do verso 11. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim. Pode morar aqui. Diz o seguinte: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom à cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém, irmãos? E eu queria falar com você nessa noite, irmãos, acerca de algo que muitas vezes acontece conosco no decorrer da nossa vida com Cristo. Nessa história aqui que eu li para você, a palavra de Deus fala a respeito então de Davi, fala da arca do Senhor e fala de Mical. A arca do Senhor, irmãos, ou arca da aliança, como é chamado, era uma arca grande, feita de madeira de acácia, e que era onde ficava a presença de Deus. Amém? A presença de Deus, então, ela era representada por aquela arca da aliança. No Antigo Testamento, aquela arca, ela ficava lá no templo, guardada, e aquela arca representava a presença de Deus. Então, aqui a Bíblia está contando, irmãos, que Davi, eles foram buscar essa arca. Por um tempo ela havia sido roubada, eles conseguiram recuperar a arca. E enquanto eles estavam voltando para casa, voltando para Jerusalém com essa arca, o carro de bois no qual eles estavam carregando de maneira errada a arca, passa por um buraco e um homem chamado Uzá, na intenção de segurar essa arca que representava a presença de Deus, ele foi segurar e a palavra de Deus diz que ele morreu. Porque eles estavam, irmãos, carregando a presença de Deus da maneira errada. E aí a Bíblia continua falando que eles deixaram essa arca na casa deste homem chamado Obed-edom. E naquele período, irmãos, em que a arca ficou na casa daquele homem, a Bíblia fala que ele foi muito, muito abençoado. Significa, irmãos, que quando a presença de Deus está na sua casa, você será muito abençoado. Amém? E aí a palavra continua nos contando que Davi ficou sabendo que Obed-edom estava sendo abençoado e ele resolve ir novamente buscar a arca da aliança na casa deste homem. Só que dessa vez ele traz a arca da aliança da maneira correta, oferecendo os sacrifícios que eram necessários, com todo o cuidado necessário que era preciso para carregar a arca. E a Bíblia conta, irmãos, que quando ele chega na cidade dele, a mulher dele, que se chamava Mical, que era filha de Saul, estava olhando pela janela. E quando ele chega na cidade, a alegria dele era tanta, irmãos, por estar carregando novamente a presença de Deus, que a Bíblia fala que Davi chegou então saltando, pulando, dançando. Imagina você, então, um rei, irmão, né? Um homem que era rei, que era o Todo-Poderoso, um homem muito honrado, muito conhecido, chega na cidade pulando, dançando. Você se escandalizaria, irmão? Não, né? Que não tem religioso. Não, né? Mas a Bíblia fala então que a mulher dele ficou olhando pela janela, vendo ele alegre, feliz, pulando na presença de Deus. E a Bíblia fala que ela o desprezou em seu coração. Certo, ela ficou pensando, que ridículo, um homem desse tamanho, dançando desse jeito. O que as pessoas vão pensar dele? Será que ele não se enxerga? Ele é o rei, fazendo uma vergonheira dessa. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós estamos como Mical dentro da igreja. E não era disso que eu ia falar nessa noite, mas foi algo que Deus ministrou ao meu coração. Nós falamos tanto sobre maturidade espiritual, temos curso de maturidade no espírito, falamos sobre sermos maduros, que é necessário ser maduro espiritualmente, e realmente, irmãos,
Existe uma necessidade de nós sermos maduros espiritualmente. O problema, irmãos, que o tempo de igreja vai fazer duas coisas com você. Ou vai te tornar realmente uma pessoa madura em Cristo, ou vai te tornar uma pessoa apática. O que é apática? O que é apatia? Uma pessoa insensível. Insensível à presença de Deus. Mical estava apática. A arca da aliança, a arca, irmãos, que continha a presença de Deus, estava chegando na casa dela. Estava chegando na cidade dela. E ela estava preocupada como é que Davi estava dançando. Ela deveria estar feliz porque a presença de Deus estava ali novamente. E aonde a presença de Deus está, a bênção. E às vezes, irmãos, nós estamos vivendo dessa forma dentro da igreja. Porque às vezes os comportamentos de uma pessoa que tem maturidade no espírito talvez sejam até parecidos com uma pessoa que é apática. Como assim? Uma pessoa que tem maturidade espiritual, muitas vezes ela não é uma pessoa muito emotiva, né? Que chora muito ou que briga muito. Geralmente ela consegue controlar as suas emoções. Ela não se ofende com facilidade. Ela não é inconstante. Uma pessoa madura é constante. O problema, irmãos, é que uma pessoa apática, ela tem muitas vezes as mesmas características. Talvez ela está há 20 anos dentro da igreja. E ela continua constante, ela não sai da igreja e não tem nada que vai tirar ela da igreja. Mas não porque ela está ali por causa da presença de Deus. É simplesmente porque ela se acostumou a estar ali. Para ela virou ritual ir no culto todo domingo. Só que daí eu vejo as pessoas chorando, eu vejo outros pulando, eu ouço uma canção e eu tô ali, ó. Por que ele tá chorando? Será que ele ouviu alguma coisa que eu não ouvi? O que aconteceu com essa pessoa? Por que tá pulando? Gente chata, que barulheira. Meu Deus, que demora para esse culto acabar. Já tá na hora de eu ir para casa dormir, amanhã eu tenho que trabalhar. Uma pessoa apática, irmãos, muitas vezes ela está desse jeito. Ela está dentro da igreja, insensível. Então, apatia é insensibilidade. Insensível à presença de Deus. Vai aos cultos, vai à igreja, mas está participando simplesmente de um ritual religioso. Não sente mais a presença de Deus. Não sente nada. Isso é apatia. E talvez, irmãos, às vezes nós precisamos sondar o nosso coração e verificar como nós estamos de fato. A gente canta tanto, né, que a gente gostaria de voltar ao primeiro amor. Lembra quando você chegou na igreja? Sua alegria só porque alguém te abraçou ali na porta? Você daí descobriu que o Espírito Santo habitava dentro de você? E aí, meu Deus, que alegria, eu tenho alguém habitando dentro de mim. E os teus olhos espirituais estão abertos. E alguém te dá carinho, alguém te dá atenção. Você não vê problema com nada, tá tudo bem. Que alegria, que maravilha. Tudo é lindo. Aí você começa a ficar velhinho na fé. E aí aquelas coisas que antes te encantavam, que você achou super legal, que você achou o máximo, você não tá mais nem aí. E enquanto Deus começou a falar isso comigo, irmãos, eu me lembrei de uma cena. Eu lembro que quando, logo recém-convertida, que nós éramos líderes de jovens na igreja na qual eu congregava, nós fazíamos culto para os jovens, irmãos, e quando nós convidávamos alguém, perguntávamos se alguém queria confessar Jesus como Senhor, e uma pessoa levantava a mão. Irmãos, a gente chorava, a gente rolava no chão, a gente pulava, a gente gritava, a gente se alegrava, a gente festava, porque uma pessoa tinha confessado Jesus como Senhor da sua vida. E aí, irmãos, eu acho que foi no último encontro com Deus, eu me lembro que eu estava muito preocupada com a minha ministração, e eu lembro que a Aline veio correndo, chorando, pastora, não sei quantas mulheres confessaram Jesus como Senhor. Eu acho que tinha sido umas 30, eu não sei, irmãos. E eu estava tão preocupada com o que eu estava fazendo, e eu olhei para ela e falei assim, que bênção. E aí ela saiu faceira chorando, e eu falei, Jesus, o que aconteceu comigo? E o que eu senti? Eu falei, que bênção. Eu falei, o que está acontecendo? E às vezes, irmãos, é assim que nós vamos percebendo como nós nos tornamos dentro da casa de Deus. Aquilo que antes era o máximo, que era maravilhoso, de repente, pra gente é a mesma coisa, é mais do mesmo. E isso é inaceitável, irmãos. Na hora eu sondei meu coração e falei, Senhor, não, eu não aceito isso. Eu vou me alegrar. E aí eu levantei, irmãos, e eu fui com tudo. Encontrei os irmãos lá fora, os líderes que estavam lá trabalhando, vamos lembrar. Eu falei, não, a gente vai falar de intensidade aqui. Porque eu falei, não, Deus, não. Que isso? Eu não sou assim. Para de se preocupar com o que está acontecendo, filha. Olha o que está acontecendo no teu redor. E às vezes, irmãos, é assim que nós estamos dentro da casa de Deus. A gente está preocupado, olhando o relógio, olhando o calor, olhando o irmão do lado, olhando as crianças correndo, se irrita com a criança correndo. E não escuta, irmãos, o que Deus está falando. Não sente mais a presença de Deus. E uma pessoa, irmãos, quando ela entra no nível de apatia espiritual,
Algumas coisas começam a acontecer com ela e ela nem percebe. E uma das coisas, irmãos, que começa a acontecer é que ela, de repente, as coisas de Deus não são mais tão importantes para ela. Ela conhece a Jesus e ela pensa, agora eu vou viver para Deus. Mas aí, daqui a pouco, aquele primeiro amor passa e ela começa, poxa vida, mas mais importante mesmo é o meu trabalho. Mais importante mesmo é a minha faculdade. A minha casa. Eu não vou estar lá o tempo todo dentro da igreja, porque a minha casa é mais importante. Tal coisa é mais importante. Uma pessoa, irmãos, que entrou nesse nível de apatia espiritual começa a considerar qualquer coisa mais importante do que a presença de Deus. E não percebe. E eu tô falando disso nessa noite, irmãos, para que você sonhe seu coração. Talvez você pense, poxa vida, lá fazer curso de maturidade, podia estar em casa lavando a louça. Tô cheio de louça para lavar, tenho roupa para lavar, não dei conta de fazer faxina, não, mas tem que ir lá no curso de maturidade. Meu Deus, no culto hoje não, eu queria tanto ficar em casa sem fazer nada, amanhã eu tenho que trabalhar de madrugada. Mas quando você é novo na fé, irmãos, não importa quanto tempo você fica dentro da igreja. Eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei que eu estava na igreja de crente. Ela foi já, como assim tu indo na igreja de crente? Aí eu falei, mãe, antigamente eu não gostava de ir na igreja. E agora se eu tiver que ficar 4 horas dentro da igreja, tá tudo certo. Eu adoro, mãe, ir na igreja. Eu gosto de ficar lá, eu gosto de ouvir, eu gosto de cantar. Ela falou, meu Deus, o que aconteceu com ela, né? Não gostava. E no começo da fé é assim, irmão, você não se importa quanto tempo demorou o culto. Você não se importa com nada, você só quer a presença de Deus, porque você ama estar ali. Mas de repente isso começa a ir embora. Você já viu o começo de namoro, irmão? Você conhece a pessoa, você se apaixona, não quer ver mais nada. Você só quer ver a pessoa. Você quer ficar o dia inteiro com ela. Se ela está trabalhando, você manda mensagem para ela o dia inteiro. Meu amor, minha linda, meu coração. Queria estar tanto com você aí agora. E aí passa um mês. As mensagens vão diminuindo. Passa 2 meses. Mensagem 1 a 2 por dia. 6 meses, nem manda mais mensagem. Uma vez por semana tá bom. Depois que casou, irmão, pra que mensagem? Tem que pensar o que eu tô imaginando, né? Não tem que descobrir, pra que falar? E às vezes, irmãos, é assim que nós estamos diante de Deus. O primeiro amor passou, a paixão acabou. E aí você fica sentindo saudade. Era tão bom quando nós estávamos apaixonados. Né? A gente queria se ver o tempo todo, agora eu não aguento mais olhar pra cara dela. Eu não aguento mais acordar todos os dias e olhar pra essa mulher descabelada. Tão bonita antes, né? Tão cuidada. Agora, olha só, nem escova mais o cabelo direito. Irmãos, às vezes nós estamos assim diante da presença de Deus. Quando a gente chegou na casa de Deus, quando nós fomos recebidos, quando nós conhecemos a Cristo, nada importava, irmão. A gente não se incomodava se tinha um irmão que era imaturo perto da gente. A gente não se incomodava com nada. E agora tudo irrita, tudo incomoda. Talvez, irmãos, é porque nós entramos num nível de apatia espiritual. Nós estamos insensíveis à presença de Deus. Amém? Uma outra coisa que muitas vezes também é um sintoma de apatia espiritual é que qualquer compromisso é mais importante. Eu já não tenho mais tanto tempo para orar, e se eu orar ainda é um milagre. E antes não, você queria orar, você queria falar para Deus o que estava acontecendo contigo, porque você sabia que agora Ele te ouvia. Mas agora você nem lembra mais de falar com Ele. Tua rotina é tão corrida, o teu dia é tão corrido. E aí você vai dormir e você ora, Senhor Jesus, obrigada por este dia. Obrigada pela minha família. Abençoa a minha casa, os meus filhos, o meu marido, o meu casamento, em nome de Jesus. Amém. Aí você dorme em paz, porque você cumpriu o seu ritual. Não é assim? Mas, irmãos, Jesus está nos chamando a voltar a sentir a presença dEle, a ter um tempo a sós com Ele. Nem que seja no banheiro, irmão, na hora que tu tá tomando banho. Mas fala com Deus. Quando tu tá lavando a louça, se o teu dia é corrido, mas tira um tempo para ouvir Ele, para falar com Ele, para sentir de novo a presença dEle. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, mas nós só vamos conseguir isso tendo um tempo a sós com Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, em Mateus 18:3, diz o seguinte. Vou ler desde o primeiro, irmãos, capítulo 18, verso 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. E algumas versões que dizem, se vocês não vos converterem e não se tornarem como crianças, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. E às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados em andar nas obras que o Senhor preparou para nós, fazer aquilo que Deus tem para nós, irmãos,
E nós nos esquecemos que para entrar no reino de Deus, o reino dos céus também precisa ser como uma criança. E uma das melhores formas, irmãos, de nos lidar contra a apatia é sermos como crianças. Mas pastora, você está falando que a gente tem que fazer maturidade no espírito, que a gente tem que ser maduro, e agora está falando que a gente tem que ser como criança? Jesus não disse, irmãos, que nós precisamos ser prudentes como as serpentes e simples como a pomba? Então eu preciso pegar o melhor de cada um. E foi algo que Deus ministrou muito no meu coração, irmãos, do final de semana para cá. E por isso eu gostaria de compartilhar com a igreja. Então nós precisamos, irmãos, a voltar a olhar as coisas como uma criança. Aqui Jesus disse, se vocês não vos converterdes e não serem como umas crianças. E o que é se converter? Converter, irmãos, é você mudar o sentido. Você está andando num caminho, você está andando num sentido e daí você muda o sentido. Isso é uma conversão. Eu estava indo para um lado, agora eu vou para o outro. Converter. Aprendeu na escola, né? Conversão à direita, conversão à esquerda. Então você está mudando o sentido, você está mudando a direção. E aqui Jesus disse então que nós precisamos converter e ser como uma criança. O problema, irmãos, é que nós somos como crianças. Temos características de uma criança enquanto crianças, mas aí nós vamos crescendo, nós vamos ganhando idade. E aquelas características que nós tínhamos de uma criança vão se perdendo. A pureza, a simplicidade, a dependência, a confiança, buscar a Deus para descansar nele. E Jesus está falando aqui nessa noite, irmãos, que nós precisamos buscar isso de novo, a ser como criança. E ser como criança, irmãos, não é você colocar uma roupa de super-herói e uma cueca por cima e dizer que você tem visão de raio-x, amém? Isso é ser infantil, infantilizado. Jesus não está nos chamando para sermos infantilizados, e sim para nós sermos como crianças, ter características de uma criança. E o que é ter características de uma criança? Quais são as características de uma criança? A primeira, irmãos, é ter pureza, como eu disse, ter inocência. A caminhada, a vida, vai nos ensinando muita maldade, muita ruindade. Uma criança, ela não vê maldade nas coisas, irmãos, mas com o tempo ela começa a ver. Ela começa a enxergar maldade. E quanto mais idade nós temos, quanto mais adultos nós nos tornamos, mais maldade nós começamos a carregar, mais malícia nós começamos a carregar. Começa a ver malícia em tudo, começa a ver maldade em tudo. E nós vamos perdendo a pureza, nós vamos perdendo a nossa inocência. Mas para entrar no reino dos céus, irmãos, Jesus disse que nós precisamos ter a pureza de uma criança. Nós precisamos voltar a buscar essa pureza. Parar de olhar para as coisas ao nosso redor com maldade. Eu falei no culto do final do ano sobre ter luz nos olhos. Se os seus olhos forem luz, irmãos, onde você olhar você vai ver luz. Isso também é ter pureza. Amém? É não ficar encontrando maldade em tudo. É como você enxerga as coisas. Você enxerga maldade em tudo. Você sempre vê o ruim das pessoas. Você sempre vê o ruim na igreja. Você entra na igreja e você enxerga as qualidades da igreja ou você enxerga os defeitos? Quantas coisas Deus fez na sua vida? Quantas coisas Deus fez na minha vida? Mas uma coisinha desse tamanho não sai do jeito que você queria. Ou uma coisinha desse tamanho te ofendeu. E aí isso não presta mais pra mim. Isso não serve mais pra mim. Começa a ver o lado bom das coisas. Comece a enxergar as coisas como uma criança. Criança não tá nem aí, irmão. Então a gente às vezes, irmãos, precisa ser bem resolvido como uma criança. Sabe? Parar de ficar sofrendo, ficar de mimimi, de dodói. Seja bem resolvido, irmão. Tá nem aí pra nada. Se gosta de mim, amém. Se não gosta, amém também. Tá tudo certo. Vamos pra frente. Seja simples como uma criança, irmão. Simplifica a coisa, amém? Uma outra coisa, irmãos. Uma criança acredita que tudo é possível. Lembre quando você era criança. Quais eram os seus sonhos? O que você queria ser quando crescer? Eu queria ser professora. Eu queria ser veterinária. Eu queria ser secretária. Só pra mexer no computador. Eu queria ser tanta coisa. Mas quando eu era criança, eu achava que eu podia ser tudo isso. Eu realmente acreditava. E ainda que alguém me dissesse que eu não podia, ninguém ia tirar da minha cabeça que eu não podia. Minha situação financeira era terrível. Se alguém fosse perguntar naquela época se alguém com aquela situação teria condição de fazer uma faculdade, não teria. Mas eu nunca olhei para as coisas ao meu redor. Eu sabia, porque eu era criança, então eu não entendia. E eu pensava, para mim vai ser possível. Eu vou ser isso, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade, eu vou ser alguém na vida. Porque uma criança acredita que tudo é possível. Ela não olha, irmão, se o pai dela tem dinheiro ou não. Ela só acredita. E nós precisamos ser assim também, irmãos. Acreditar que nós podemos todas as coisas no nosso pai. Ele tem tudo para nos dar.
Então nós precisamos acreditar nisso, parar, irmãos, de se contentar com o marasmo, com a nossa vida mediana. De, ai meu Deus, nada dá certo, eu não vou pra frente, eu não vou conseguir. Não, você vai. Você só precisa acreditar como uma criança acredita que tudo é possível. Lembro que um dia eu fui buscar meu afilhado e na hora que eu peguei ele no colo, a primeira coisa que ele me disse: Dinha, tu sabia que quando eu crescer eu vou ser um caçador de Pokémon? Falei, meu, que legal. Eu acredito que tu vai ser o melhor caçador de Pokémon. Eu não ia falar pra ele, não, filho, isso não existe. Porque uma criança acredita que tudo é possível, ninguém tira isso do coração dela, irmão. O problema é que nós, quando crescemos, enquanto adultos, deixamos as pessoas tirar do nosso coração os sonhos. Quantas coisas você almejou quando você era criança? Quantas coisas você sonhou? E você deixou que as circunstâncias e que as pessoas tirassem isso do seu coração? Quantas coisas você deixou de realizar porque você começou a olhar para a força do seu braço? E se esqueceu que tinha um pai que podia fazer por você? A criança acredita, irmão. Então volte a acreditar como uma criança acredita. Uma outra coisa, a criança ela é dependente. Ela tem dependência do pai. Ela sabe, irmãos, que tem alguém que está ali cuidando dela o tempo todo. Uma criança ela não se vira sozinha. Ela tem dependência. E antes de entrar na dependência, só falando sobre confiança, que eu estava falando isso que tudo era possível, né? Eu lembrei um dia, o Juliano pegou e colocou o Henrique em cima da geladeira. Aí ele falava, se joga. Eu falei, eu vou infartar. Sentada no sofá olhando, né? Ele falava pro Henrique, joga, Henrique. Aí o Henrique olhava pra ele, se jogou. Aí ele viu que o Juliano segurou ele. Aí ele apontava que ele queria voltar pra cima da geladeira. E eu sei que o Juliano tem que fazer isso com ele umas 10 vezes. Mas por que ele não tinha medo de se jogar, irmão? Ele sabia que o pai dele não ia deixar ele cair. E você, querido? Às vezes Deus está te dando filho, vem, filho, se joga. Tô aqui te segurando. Só se joga. Você fala, mas eu tenho medo. E se o senhor não me segurar? E se eu cair, der com a cara no chão? Um pai não deixa um filho cair. Muito menos Deus, que é seu pai, querido. Se um pai biológico não deixa o filho cair e se esborrachar, você acha que Deus vai deixar você cair e se esborrachar? Você só tem que confiar. Tá dizendo, vem filho, se joga, eu tô cuidando, eu tô fazendo. Você não vai se machucar. Mas você não consegue, sabe por quê? Porque você não confia mais como uma criança confia no pai. Volte a confiar. Eu lembro que nós tínhamos um rio atrás de casa. E aí nós íamos quase todo dia pra lá no verão. E aí tinha aquela coisa de querer ensinar a gente a nadar. Mas o único, irmãos, que eu deixava pegar eu no colo e me ensinar a nadar era meu pai. Podia qualquer um falar assim, vem aqui, vem cá que eu te ensino a nadar. Eu falava, não vou. Aí meu pai falava, vem cá, só bater as pernas. E aí eu ia. Sabe por quê, irmão? Porque eu sabia que o meu pai não ia deixar eu me afogar. E essa é a confiança que nós precisamos ter no nosso pai, querido. Que ele não vai deixar a gente se afogar. Que ele não vai deixar a gente cair. Amém? Uma outra coisa que criança tem, que eu falei antes, é a dependência. Uma criança não se vira sozinha. Meu filho, ele não fica sozinho. Ele tá sempre procurando alguém. Alguém ele precisa ter pra cuidar dele, irmão. Senão ele já chora. Às vezes ele tá na frente da TV, daqui a pouco ele olha, não vê ninguém, ele já abre a boca a berrar. Por quê? Porque ele não quer ficar sozinho. Ele é dependente, ele quer alguém pra cuidar dele. Ele vai dormir, irmãos, daí ele deita do lado da gente, ele fica fazendo assim, ó. Pra tu dar a mão, pra abraçar ele, porque ele quer se sentir seguro. Ele quer saber que você tá ali. E uma criança, ela é assim, é dependente. O problema é que adultos, irmãos, eles querem ser independentes. Eles querem resolver as coisas do seu jeito. Eles perdem a dependência de Deus porque ele pensa, eu dou conta. Eu faço acontecer. Eu faço. Eu sou muito bom. Eu estudei para isso. Eu sou muito inteligente. Não preciso de Deus. Eu me resolvo sozinho. Eu não dependo de ninguém. Você nunca disse essa frase? Eu não preciso de ninguém, eu me viro. Nós precisamos sim. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de pessoas para caminhar conosco, querido. Nós não somos independentes. E isso é ser como uma criança. Então deixa Deus cuidar de você. Deixa as pessoas que Deus colocou na sua vida cuidar de você também. Seja dependente como uma criança. Amém? Uma criança também não se importa com a opinião alheia, com o que os outros pensam a respeito dela. E a palavra de Deus diz em Gálatas 1:10. Diz o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O problema, irmãos, é que nós ainda queremos ser servos de Cristo e agradar a homens. Não significa que você tem que viver como se ninguém tivesse nada a ver com a sua vida, não é isso. Mas uma criança, ela não se importa com o que os outros pensam a respeito dela.
Se ela tiver que dançar aqui no culto, ela vai dançar. Ela não tá nem aí se a pessoa que tá do lado dela acha que ela tá sendo ridícula. Se ela tá dançando bonito ou não. E às vezes, irmãos, nós viemos à presença de Deus, onde está a presença de Deus. E aí a gente sente vontade de chorar. Principalmente os homens. E aí ele pensa, se eu chorar, o que esse grandão que tá aqui do meu lado vai pensar ao meu respeito? Mas se eu chorar, vão achar que eu tô com problema. Eu tenho problema, irmão. E eu choro. Você tem problema. Chore. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu senti vontade de dançar, dance. Eu senti vontade de pular, pule. É isso que uma criança faz, ela não tá nem aí. Se o irmão que tá do lado dela tá incomodado com ele tá dançando ou não. Iniciamos o ano falando de intensidade. Isso tem uma coisa que criança irmão, é intensa. Pensa numas coisas intensas, irmão. Que a gente não dá conta de às vezes acompanhar tanta intensidade. Mas nós precisávamos ter só um pouco da intensidade que uma criança tem. Ela não tá nem aí. Ela dança mesmo, ela não se importa. Eu iniciei a palavra falando a respeito de Davi. Davi não estava nem aí, ele estava ali, a presença de Deus estava com ele. Eu não estou nem aí se as minhas servas estão olhando, se eu vou ser desonrado diante dos outros. Eu estou feliz, eu me alegro porque a presença de Deus está aqui, então eu vou dançar mesmo. É isso que Davi pensou, irmão, porque ele estava muito alegre. E Deus quer te chamar, irmãos, para dançar com ele. Nós cantamos a canção ou dizia sobre dançar com Jesus. Você já dançou com Jesus, querido? Espírito de Mical vem nessa hora, né? Ai, que ridículo. Dançar com Jesus. Deus está te chamando, irmãos, para mergulhar em águas profundas. Então, irmão, Deus quer te levar a mergulhar nessas águas profundas. Que é o Espírito de Deus, que é a vida de Deus, que é Jesus Cristo dentro de você. Sai do nível raso, irmão. Para de molhar sua canela. Porque você está com vergonha. Se afoga logo, deixa Deus cuidar de você, porque Ele não vai deixar você se afogar. Só mergulha, deixa a água te tampar. Porque esse é o rio de Deus. O rio de Deus quer te cobrir, irmão. Não quer molhar só tua canela, o teu joelho. Mas você está com medo de se afogar. Você está com medo do que as pessoas vão pensar a teu respeito. Seja como uma criança. Meu Deus, mas se eu começar a ir na igreja e eu me converter e as pessoas souberem, elas vão rir da minha cara. Elas vão dizer que agora eu virei crente. E daí? Acaso queremos nós agradar a homens ou agradar a Deus? Se eu quiser agradar a homens, eu não posso ser servo de Cristo. Foi isso que Paulo disse. Para de se preocupar com a tua reputação, irmão. Jesus se fez por nenhuma reputação, para agradar ao Pai dele. E você está preocupado porque vão te ridicularizar porque agora você é crente. O que importa é o que Deus pensa a teu respeito. O que importa é a presença de Deus dentro da tua vida agora. Então se tiver que pular, pule. Se tiver que cantar, cante. Se tiver que contar para os outros aquilo que Deus fez, fale, irmão. Só não seja apático. E uma criança, irmãos, ela encontra consolo e descanso nos braços do Pai. Quando a criança se sente com medo, quando ela se machuca, para onde ela corre? Para os braços do Pai, para os braços da mãe. Porque ali ela encontra alguém que vai consolar. Alguém que vai abraçar, alguém que vai cuidar. E você, quando se machuca, corre para onde? Eu corro é reclamar. Corre para os braços do Pai, querido. Lá é o teu descanso. Eu quero contar algo para você agora, que foi o que mais Deus falou comigo nesse retiro. Eu fui para o retiro, irmãos, eu confesso para vocês que sem muitas expectativas, porque eu pensei, eu vou trabalhar, eu vou servir lá, eu não sei nem se eu vou receber alguma coisa da parte de Deus. E quando eu me converti, irmãos, nós tínhamos uma manhã de consagração na igreja. E eu lembro que eu ia para a igreja, irmãos, no domingo de manhã. Eu talvez não sabia orar como os outros irmãos oravam, mas eu deitava no chão, de barriga para baixo, no meu canto. Chorava, 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 chorava. Até me faltar fôlego, até me faltar força. E às vezes quem estava olhando pensava, o que essa guria tem, né? Mas no meu coração, irmãos, eu estava imaginando uma coisa, e eu fazia muito isso. E quando eu pensei em contar isso pra vocês, eu fiquei pensando, poxa vida, vão achar que eu sou doida. E eu não contava isso pra ninguém, mas eu deitava no chão, irmãos, e eu me imaginava dançando com Jesus. Às vezes eu tava aflita, eu tava angustiada, eu tava ansiosa, tinha dado tudo errado, eu tava me sentindo sozinha. E aí eu ia pra igreja, eu pegava o meu cantinho, eu deitava no chão, e eu chorava. Mas a minha imaginação, eu me imaginava dançando com Jesus. E na minha imaginação, irmãos, eu tava num campo muito alto, perto das nuvens, numa montanha verde muito bonita. E eu dançava com ele, eu só dançava. E aquilo me trazia paz, eu me sentia tão tranquila, irmão. E talvez pra você seja coisa de criança, que idiota isso. Mas eu fazia isso. E eu chorava até acabar minhas forças, irmãos. E toda a angústia que eu tava sentindo passava.
Toda a preocupação que eu estava sentindo passava. E eu sempre fazia isso. E depois, irmão, Jesus me pegava no colo e eu ficava ali. Mais um tempo chorando. Até tudo ir embora. E aí, irmãos, a gente vai amadurecendo espiritualmente. E aí, aí a gente pensa, isso é tão idiota. Ficar imaginando que estava dançando com Jesus. Isso é tão besta, tão coisa de criança. Agora eu sou madura na fé, eu não preciso mais disso. Eu já entendi que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu não preciso dançar com Jesus. E você vai deixando de lado essas experiências. E aí eu tava lá no retiro. Nós tínhamos mudado de sala, irmãos, estava muito quente. E eu preocupada porque estava um calor. E eu pensava, meu Deus, será que os irmãos vão absorver alguma coisa? Será que eles vão entender o que está sendo ministrado? Porque está muito calor. O que a gente vai fazer? Né? E não tem mais ventilador. E aí eu preocupada com os irmãos. E aí eu preocupada com algumas coisas que estavam acontecendo aqui em Garuva. E de repente eu parei, irmãos. E eu falei assim para Jesus, falei, Senhor, eu tô aqui. Eu queria tanto prestar atenção no que está sendo ministrado. Eu queria tanto ser ministrada. Mas eu só tô preocupada com as coisas lá fora. Eu não tô conseguindo me concentrar. Eu tô apática. Eu tô tão preocupada com o que tá acontecendo aqui, com se os irmãos vão receber ou não, que eu não tô recebendo. E aí, irmãos, eu fechei meus olhos e eu ouvi uma voz muito clara falar bem assim, dança comigo, filha. Irmãos, eu comecei a chorar tanto. Eu chorei tanto. Porque na hora eu me lembrei dos 10 anos atrás de eu fazer isso. E ali eu me sentia calma. E naquela hora eu não tava calma, eu não tava tranquila. E eu entendi o que Jesus estava querendo dizer. Só fica quietinha, filha. Dança comigo, vai ficar tudo bem. Eu tô cuidando de tudo. Eu tô aqui. Para de pensar no que tá acontecendo lá em Garuva, se os irmãos estão com calor ou não. Só dança comigo. E eu lembro que eu fechei os meus olhos, irmãos, e eu chorei, e eu chorei, e eu chorei. E eu chorei a tarde inteira. Ninguém nem sabia por quê. Aí, à noite, o Mike foi ministrar. E ele falou sobre isso. E aí foi o Espírito testificando no meu coração. Aquilo que Deus já tinha falado comigo de manhã. E aí eu chorei mais ainda, irmãos. Até lavar a blusa, até eu não ter mais força para chorar. Até ficar com a cara inchada. Porque eu estava sentindo saudade de sentir tão forte a presença de Deus. E talvez você estranhou os irmãos vindo correndo, feito loucos domingo aqui, pulando. O que está acontecendo com esse povo? Porque lá, irmãos, nós somos renovados. A apatia foi tirada de dentro de nós. E o Espírito se renovou dentro de nós. E aí você fica pensando, mas foi só para os irmãos que foram no retiro. Não é para você também, irmãos. E é por isso que eu estou pregando isso nessa noite. Porque eu quero que você receba o mesmo que nós recebemos. Porque eu quero que você dance com Jesus. É porque eu quero que você volte a ser como uma criança na presença de Deus. Que você dance, que você pule, que você chore, sem se importar com quem está ao seu redor. Que você sinta a presença dEle, que você tenha experiências com Ele. E às vezes, irmãos, nós escutamos alguns testemunhos. Nós escutamos algumas experiências de alguns irmãos e pra gente parece algo às vezes bobo. Talvez o que eu contei pra você, aquilo que Deus falou comigo, seja algo tão bobo. Mas eu sei o que aquilo representou pra mim. E Deus quer te dar experiências nessa noite. Deus quer que você sinta a presença dEle, seja como Davi, querido. A presença de Deus está dentro de você. Isso é motivo para você se alegrar, para você ser cheio da presença dEle agora. Para você chorar, para você se derramar diante dEle, para você deitar no chão se você quiser, para você ficar de joelhos se você quiser, para você dançar se você quiser, para você se balançar se você quiser. Faça o que você quiser.